Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeus. Desde já e como sempre agradecendo todos aqueles que participam do canal, contribuem com o canal, divulgam o canal e os demais canais católicos. É muito importante a divulgação. Continue divulgando nos grupos do WhatsApp, nas outras redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook e também nas paróquias. É muito importante também a divulgação nas paróquias. Se inscreva no canal, aperta no sininho, dê o like no vídeo, compartilhe os vídeos. É muito importante também fazer este combo, porque o YouTube não ajuda os canais católicos. O link do meu Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Quem puder contribuir com o meu Apoia-se, eu agradeço de coração. Quem não puder, deixando aquele like já está de bom tamanho. Quem tiver dificuldades com o Apoia-se, tem o link do PayPal. E agora nós temos o Clube de Membros no canal. Quem quiser se tornar membro tem lá 3 opções, 3 valores, todo mundo vai ter ali, né, um benefício. Tá? Eu ainda estou aqui organizando, porque tem o pessoal que ajuda no Apoia-se, tem também aquele que ajuda no PayPal e tem, né, agora os que irão participar do clube de membros do canal. Todos irão ter os mesmos benefícios. Tá? Eu não vou deixar ninguém de fora, porque um participa lá do clube de membros e outro não. Eu não vou deixar ninguém de fora, tá? Só peço a paciência para que eu possa organizar tudo isso. Minhas redes sociais, além do meu canal no YouTube, tem lá o meu perfil no Facebook, Cristiano Macabeus, e também a minha página no Facebook, lá, As Mentiras do Apocalipse Protestante. Ali eu disponibilizo todo o meu material, todos os vídeos, artigos, tudo que eu tenho, é tudo de graça. E no Twitter também, C Macabeus, lá também eu disponibilizo todo o meu material. O link está aqui na descrição do vídeo. Quem quiser acessar, eu agradeço mesmo de coração. Pessoal, ontem eu fiz o vídeo refutando Carlos Noguet, o professor Carlos Noguet, tá? E eu achei até que, né, muitos inscritos, muitas pessoas iriam se revoltar contra o vídeo. Até que não aconteceu isso. Mas apareceu um cidadão lá que realmente trouxe, né, a visão ali do Carlos Noguet, defendendo a visão dele, defendendo o apocalipse futurístico, enfim, tá? Cara, eu fico indignado quando eu vejo protestante fazendo especulações, protestante viajando nas ideias do apocalipse. Tudo bem, são protestantes, por isso que são protestantes, né? Mas quando eu vejo o católico, cara, o católico deixando o racional de lado para ficar especulando coisas, aí sim eu fico indignado, gente, tá? Eu vou fazer mais um vídeo falando sobre o tal do anticristo. O anticristo de João, o anticristo que foi revelado por João. Eu não vou aqui fazer especulações a respeito de um santo, de um doutor que profetizou o aparecimento de um anticristo, tá? O que eu prego aqui, tá, é o Apocalipse de João, é o que João revelou. Tá? Eu não vou aqui ficar fazendo especulações em cima de revelações particulares, tá? Como La Salette, por exemplo. Eu não vou ficar fazendo aqui especulações sobre 3 dias de trevas, lá do Padre Pio. Eu não vou ficar fazendo especulações em cima do que a patrística, interpretou a respeito do Apocalipse. Eu não vou fazer especulações em cima de algo que contraria as próprias escrituras. Tá? O Cris Macabeus está indo contra a patrística? Não, estou sendo racional. Entenda, a teologia católica, nós possuímos um arsenal teológico. A Igreja Católica tem a teologia de 2000 anos, que é baseada em santos, doutores, profetas. Tá, são santos, doutores, profetas, beleza, tá? Graças a Deus a Igreja Católica tem esse arsenal teológico, mas eles erram.
Não tenha medo, católico, de falar que Santo Irineu errou quando ele defendeu o milenarismo. Não tenha medo de falar isso. Que Tertuliano, que na verdade, né, não é considerado padre da igreja, Tertuliano errou quando ele caiu em heresia no fim de sua vida. Não tenha medo de falar isso. Porque são santos, doutores, né, mas infelizmente eles erram. Isso, aqui não é pregar só a escritura, tá? Não é pregar só a escritura. Mas se um doutor, um santo, ele interpretou algo contrariando o que está nas escrituras, o que foi revelado nas escrituras, está errado. Está errado. Falando do Apocalipse, a minha interpretação é em cima do Apocalipse de João. Não é o Apocalipse de Agostinho, Jerônimo, não é o Apocalipse de Santo Tomás de Aquino, é o Apocalipse de João. O anticristo que eu apresento aqui é o anticristo revelado por João. Não é o anticristo de Santo Tomás de Aquino, não é o anticristo de São Jerônimo, de Santo Irineu, de Orígenes, de Tertuliano. É o anticristo que está lá na carta de João. Se alguém pregou um anticristo diferente, ou é um anticristo diferente, ou está errado. Até quando eu vou ter que falar isso? Ah, mas eu não aceito, o problema é seu. O problema é seu, cara. Se você acha que um padre da igreja, ele tem mais sabedoria do que o apóstolo João, São João, filho de Zebedeu, ele que revelou o Apocalipse, ele que recebeu, na verdade, a revelação do Apocalipse e nos trouxe o Apocalipse, ele que recebeu a revelação do Anticristo. Se você acha que um santo, um doutor, ele tem mais sabedoria do que o próprio São João, aí é um problema seu, cara. Só que você tem problemas. Tá? É a única coisa que eu tenho para falar. Eu vou explicar mais uma vez a questão do anticristo. Tá? Vou explicar porque, cara, apareceu um cidadão lá no canal, respeito, beleza, a visão dele. Tem a sua visão, mas o cara, me desculpa, tá equivocado. Veio com uma babaquice. Desculpa, é uma babaquice o que o cara apresentou para defender o apocalipse futurístico protestante. Ainda diz que eu que prego o apocalipse protestante. Tenha santa paciência, velho. Você tá vendo protestante aí falando que o Papa é a besta do apocalipse, que ele que é o anticristo, vem falar que eu prego o apocalipse protestante? Puta, tenha santa paciência. Aí depois fala, o Cris Macabeus fica nervoso. Vou te falar uma coisa, meu. Tem católico que me faz passar vergonha. Tem católico que faz passar vergonha. Não é porque o cara acredita exatamente no apocalipse futurístico. Não é isso. Tá? São os argumentos. São os argumentos. Mais uma vez eu vou falar aqui sobre o anticristo. Aliás, eu sei que eu irei ter que falar várias vezes sobre o anticristo. O anticristo que eu exponho aqui é o anticristo revelado por João. Aceita que dói menos, cara. É o que está escrito, é o que ele revelou. E São João, impressionante São João, ele não apenas diz que vai vir o anticristo. Ele não diz isso apenas. Ele faz toda a teologia. Ele nos apresenta toda a teologia em cima do anticristo, explicando o que é o anticristo. Ele faz, cara, não tem nenhum doutor da igreja que vai contrariar aquilo. Se um doutor da igreja, se um santo da igreja, ele escreveu algo que contraria aquilo que São João revelou, o cara está errado. Ele está errado. Mas vamos explicar novamente o anticristo, esse maldito anticristo, gente. Sério. Vamos lá. Eu fiquei de enviar para esse cidadão ali, tá, os textos da patrística que eu tenho, né, todo o material, mas não, eu vou fazer um vídeo, tá, porque outra coisa, eu já falei, você que é católico, você que é protestante, eu não debato nos comentários dos vídeos, eu não debato, eu já faço o vídeo por causa disso, caramba. Não venha ficar tentando debater comigo. Quer participar de uma live? A gente marca um dia, vem aqui, né? E você tenta debater com o Cris Macabeus.
Você que é católico, protestante, prega esse apocalipse futurístico de merda, venha debater com o Cris Macabeus. O último que veio aqui se mijou todo. O cara tremia. Eu tive que ter, sinceramente, o último que participou aqui de um debate comigo, eu parei o debate. Eu parei. Não tinha, sabe? É um debate que eu falava assim, como é que faz um cheeseburger? Como é que faz um cheeseburger? O cara fala assim, ó, compra a salsicha, vamos fazer um purê de batatas e vamos preparar o molho. Entenda, não tinha nada. Eu falava uma coisa, o cara falava outra. Sabe? É loucura isso, é loucura. Mas vamos lá, vamos passar para outra cena, que eu já tenho o PDF preparado aqui, tá? Usei o nome do professor Carlos Nogueira porque o cara, né, veio defender a visão do Carlos Nogueira, do professor Carlos Nogueira, no vídeo que eu fiz refutando o Carlos Nogueira, tá bom? Quem que é o cidadão? Não vou mostrar aqui exatamente todo o nome dele, ele usa aí como sobrenome, né, o sobrenome do Lefebvre, eu espero que ele honre, né, esse sobrenome, tá? Mas vamos lá, o que ele escreveu lá nos comentários? Preste atenção, gente, preste atenção. Cris, com todo respeito, a visão do Senhor sobre o anticristo e do apocalipse é totalmente protestantizada. Vai pro inferno, cara. Vai pro inferno que eu passei 15 anos da minha vida combatendo a desgraça protestante. Tá? Vai pro inferno. Faz 15 anos que eu debato, escrevo artigos, estudo, tá? Derrubando as mentiras do apocalipse protestante. Tá? Pregando aquilo que você prega, o tal do apocalipse futurístico. E fala que o anticristo é o Papa. E eu espero que você também não acredite nisso. Espero, tá? Porque tem um pessoalzinho aí da ala mais tradicional que eu vou te falar, né, meu, pra esse pessoal aí, o Papa Francisco é o anticristo, né? E depois eu tô pregando o apocalipse protestante. 15 anos combatendo isso. 15 anos combatendo o apocalipse protestante e eu que prego um apocalipse totalmente protestantizado. Por este comentário você já vê que o cara não tá bem. O cara não tá bem, você já vê. Mas prestem atenção. Nenhum santo ou doutor possui um pensamento similar. Ele fala em nome de todos os santos e doutores da igreja. Tá? E ainda vem com essa babaquice. Isso aqui é uma babaquice, gente. É consenso unânime dos santos e doutores. E, portanto, é infalível, como diz Pio X, que o anticristo é um indivíduo único que virá no fim dos tempos. Ele fala por todos os santos e doutores, todos os cristãos, todos os católicos do universo inteiro. Ele fala, ele é o porta-voz, ele sabe o pensamento de todos, tá? E aí ele vem com isso aqui. Portanto, como diz, né, São Pio X é infalível. Eu concordo. Se tem um pensamento unânime dentro da igreja, é lógico que é infalível, porque ninguém vai pensar diferente. Não precisa ser uma doutrina nem um dogma. Todo mundo pensa igual. Mas não precisava São Pio X vir falar isso. Imagina, todo mundo pensando igual, tem 10 pessoas. 10 pessoas que pensam né, da mesma maneira. Não tem o porquê alguém questionar. Então assim, não precisava nem São Pio X escrever isso, tá? Mas é um consenso unânime dos santos e doutores da igreja que o anticristo vai aparecer ainda. Ou seja, gente, eu falo meus vídeos sobre o anticristo de João, que São João revelou. Eu não estou falando, né, de alguém que profetizou o aparecimento de um outro anticristo. Até porque se alguém profetizou esse aparecimento de um outro anticristo que não seja o da época do Apocalipse, que não seja o de João, aí é uma outra coisa. Eu não quero nem saber. Se veio um doutor, um santo que profetizou um outro anticristo, não quero saber, que isso é especulação, cara. Eu não trabalho com especulação. O que é especulação? O fim do mundo, quando vai ser? Não sei, velho. Não sei, nem quero saber. O cara pergunta, a gente já tá no final dos tempos? Vou lá saber, cara. Isso é especulação, velho. Nem Jesus Cristo veio aqui e falou quando iria ser, deu uma data para isso. Sou eu que vou falar isso?
Ah, já tá chegando os sinais. Que sinais, velho? Pelo amor de Deus, que loucura é essa? Tá? Então é isso. Só que o cara, ele tá falando do anticristo de João também. Ele não tá falando de um anticristo que algum santo ou outro doutor, né, revelou. Não, ele está falando do anticristo de João. Que esse anticristo não apareceu no primeiro século, como eu falo. Tá? Que aquilo é uma prefiguração daquilo. E que santos e doutores, eles pregaram que esse anticristo, contrariando o que São João escreveu, ainda vai vir no fim dos tempos, cara. Loucura total, loucura total. Primeira coisa, vamos lá. Deixa eu só colocar no PDF aqui. Vamos entender uma coisa, tá? Vamos separar os personagens. Vamos separar os personagens, tá? Vamos direto pro PDF aqui, tá? São 22 capítulos. 22 capítulos do livro do Apocalipse, tá? E nenhum deles é mencionado um tal de anticristo. Vamos começar por aí. São João não revela o anticristo no Apocalipse. Não existe anticristo no Apocalipse. No Apocalipse, São João revela a besta. Duas bestas, a que sobe do mar, a que sobe da terra, e o falso profeta. Ele não fala de anticristo no Apocalipse. Então, se você está querendo usar o Apocalipse para defender essa ideia do Apocalipse, do anticristo, já está errado. Já está errado. São João, ele revela o aparecimento do anticristo em suas cartas. Tá? Em uma de suas cartas, ele revela o aparecimento desse anticristo para a época dele. O anticristo que ele revelou era para a época dele. Ah, mas vai ter um outro? Dane-se, eu não quero saber do outro anticristo. O meu canal é voltado para o Apocalipse de João, para o que aconteceu na época do Apocalipse de João. Eu não quero saber se tem um outro santo que pregou outro anticristo. Isso é especulação. Se você acredita, é um problema seu. Tá? 22 capítulos do Apocalipse, cara. Em nenhum momento é mencionado o tal do anticristo. Qualquer pessoa que tenta encontrar anticristo dentro do Apocalipse é forçado, uma interpretação forçada. Tá? O Apocalipse menciona um falso profeta e duas bestas. Apenas isso. Tá? Então vamos separar os personagens. Tá bom? Outra coisa, o mistério da iniquidade que São Paulo cita na carta dele aos Tessalonicenses não é o anticristo. São Paulo não menciona isso. Tá? São Paulo não diz. É diferente. Eu tenho um vídeo aqui explicando a diferença do mistério da iniquidade e a diferença do anticristo. O mistério da iniquidade sim é um homem. Sim, esse é um homem. São Paulo deixa muito claro, é literal. O mistério da iniquidade é um homem. O anticristo não. O anticristo é um espírito. Espírito do anticristo. É o espírito do anticristo agindo em um coletivo de pessoas. Tá? Ah, mas o santo tal falou tal coisa. Cara, é o que São João revelou. Aqui não é ser só escriturista. É que um santo não pode também contrariar o que São João revelou. Não tem como entrar nessa contradição. A igreja não trabalha assim. Tá? Aí eu mando aqui, né, olhar o meu vídeo sobre esse assunto. A besta, tá aqui, ó. A besta, tá? A besta, o falso profeta, o mistério da iniquidade e o anticristo foram profetizados para aquela geração. Como eu falei, eu estou falando do Apocalipse de João. O que aconteceu no Apocalipse de João? No Apocalipse de João é mencionado duas bestas e um falso profeta. Para quando? Para quando foi profetizado o Apocalipse de João? Para aquela geração. Foi Jesus Cristo quem revelou isso. Foi Jesus Cristo quem prometeu. Não está contente? Vai questionar Jesus Cristo, não o Cris Macabeus. Ele que falou, tudo vai acontecer nesta geração. E por sua vez São João começa o Apocalipse escrevendo o quê? As coisas que iriam acontecer em breve, não depois de 2000 anos, cidadão. Não está contente com isso? Vai questionar São João. Não é o Cris Macabeus. É São João. Tá? Então, tanto o anticristo, quanto o falso profeta, a besta, tudo foi profetizado para aquela geração. Tá? As tribulações para aquela geração. Falou fora disso, é mentira, é mentiroso. Cabra é mentiroso, está mentindo. Tá? Então vamos lá, minha gente. Vamos entender os personagens aqui, tá?
Vamos entender isso primeiramente pelos textos bíblicos, né? Vamos lá, em 2 Tessalonicenses, lá no capítulo 2, os versículos 1 ao 17, São Paulo vai falar sobre o mistério da iniquidade, o homem, né, perverso, o homem mau que vai sentar-se no trono de Deus, tentar se passar por Deus. Ele é um homem mesmo, tá aqui, isso aqui, o que São Paulo diz? Que o mistério da iniquidade já está em ação. Então, gente, é São Paulo falando, não é o Cris Macabeus. É São Paulo. O mistério da iniquidade já está em ação, apenas esperando o desaparecimento daquele que o detém. É São Paulo falando. Não é o Cris Macabeus. Não concorda com isso aqui, questiona São Paulo, cara. Morre, vai lá para o céu e questiona São Paulo. Por que ele escreveu isso aqui? Aí vem nós. Vamos falar agora do anticristo, gente. Anticristo. Quem revelou o anticristo? São João. O que ele fala sobre o anticristo? Primeira carta de São João, no capítulo 2, versículos do 18 ao 29. Filhinhos, esta é a última hora. É São João falando, gente. É São João, esta é a última hora. Não é o Cris Macabeus. Não é o Cris Macabeus. É São João. Vós ouvistes dizer que o anticristo. Presta atenção nesse o aqui, tá? Que todo mundo fala do o anticristo. Que é um homem porque fala o anticristo. Ele fala que esse o anticristo é do espírito do anticristo, né? Cara, eu tenho que ficar nervoso, velho. Tenho que ficar nervoso, sério. Vós ouvistes dizer que o anticristo vem? Tá, eis que já há muitos anticristos no mundo. Ele está falando, ó, esta é a última hora. Por que ele fala que esta é a última hora? Porque na última hora iria aparecer o quê? O anticristo. O que ele fala? Gente, eis que já há muitos anticristos no mundo. Por isso conhecemos que é a última hora. O que ele vem falar? O que São João prega? Que o anticristo, na verdade, é um coletivo. É um coletivo. Ó, vocês, né, ouviram dizer que vem o anticristo? Vem, já tem muitos, não é só um, não. Não é só um, não. São muitos que estão por aí. Por isso essa aqui é a última hora. Ele está falando daquele momento, gente. Está falando naquele momento que ele escreveu a carta. O que ele vai falar? Aqui ele vai explicar a intenção do anticristo, a conduta do anticristo. O que é um anticristo, gente? O que é um anticristo revelado por São João? Eu não estou falando do anticristo que o santo doutor revelou. Eu não trabalho com especulação, tá? Eu trabalho com o que está escrito aqui, tá bom? É um cara que... ele é um falso Cristo que tenta se passar por Jesus Cristo? Não, cara, isso é um falso Cristo. O anticristo não é um falso Cristo, não é alguém tentando se passar por Jesus Cristo. Pelo menos é o que São João revelou. Ele vai falar assim, primeiro, que os anticristos aqui, eles saíram de dentro da igreja. Eles saíram dentre nós, mas não eram dos nossos. Primeiramente, tá? Depois, quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo. O anticristo é aquele que nega que Jesus Cristo se encarnou. Ele nega Jesus Cristo, tá? Quando ele nega Jesus Cristo, ele é o anticristo. Não é porque ele tenta se passar por Jesus Cristo. E outra coisa, estou falando de novo. Não concorda com isso? Vai questionar São João. Morre, vai para o céu. E vai lá e questiona São João no céu. Fala assim, por que você escreveu aquilo? Vamos continuar. São João não para por aí. Ele continua falando e explicando sobre o anticristo no capítulo 4 da mesma carta agora. Agora ele vai explicar quem é o anticristo exatamente. Aqui ele está falando das pessoas se influenciadas ali, né, se fazendo de anticristo. Por que ele fala assim? Tem uma tradução que fala que essas pessoas se fazem de anticristo. Por que ele fala isso, gente? Porque o anticristo não é uma pessoa. O anticristo não é uma pessoa, tá? Não é uma criatura, exatamente, tá? Não é uma criatura aqui na Terra. O que ele vai falar? Caríssimos, não deis fé a qualquer espírito. Já está falando de espírito aqui, gente.
Mas examinai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se levantaram no mundo. Nisso se reconhece o Espírito de Deus. Tá? O que está falando do mundo antigo, dos falsos profetas? Que os falsos profetas eram influenciados pelo próprio espírito do anticristo. Como esses anticristos na época de São João, que é um coletivo, na verdade ele estava falando da seita ali, né, de Nicolau. Tá? Mas não vou entrar nessa questão agora. Ele estava falando daquelas pessoas ali que começaram a seguir Nicolau, tá? Que saíram da igreja e começaram a negar Jesus Cristo. O que ele vai falar? Todo espírito que não proclama Jesus, né? Esse não é de Deus, mas é olha o O aqui, o espírito do anticristo. É o espírito do anticristo, de cuja vinda tendes ouvido. Já está agora no mundo. Já está falando naquele momento. Ele está falando na hora que ele escreveu a carta. Agora já está no mundo. O espírito do anticristo já está no mundo, influenciando pessoas. Aqui ele vai falar que essas pessoas saíram de dentro da igreja, na mesma carta. E presta atenção no O aqui, porque o questionamento é o tal do o anticristo, gente. O anticristo, ele está falando de um anticristo que vai vir ainda, não são esses anticristos aqui, ó. O que ele está falando aqui, ó, é o espírito do anticristo, que já estava no mundo, tá? São João, ele revelou a vinda do anticristo. Ele pregou isso, que iria aparecer naquela geração, durante as tribulações já aconteceram, durante a destruição do templo, como Jesus Cristo pregou. Ele falou que apareceu o anticristo. Só que ele deixou para explicar isso no momento em que o anticristo, né, aparecesse. O que ele fala? Gente, você está vendo todas essas pessoas aí saindo da igreja? É isso que ele está falando aqui. Eu vou falar numa linguagem popular aqui. Está vendo essas pessoas, esses hereges saindo da igreja, negando Jesus Cristo? Você está vendo todos esses hereges seguindo Nicolau? Está vendo isso aí? Tá? É o espírito do anticristo, é o anticristo que foi prometido. Tá? Só que o anticristo não é uma pessoa, não é Nicolau, por exemplo, não é o Nicolau ali, tá? Enganando as pessoas e tirando essas pessoas de dentro da igreja. Não é o Nicolau. O anticristo é um espírito influenciando essas pessoas. É isso que ele está falando. O anticristo, tá? É um espírito influenciando essas pessoas a saírem da igreja. É isso que São João está revelando. Passou disso aqui, meu filho, é especulação aí, ó, cara, é problema de quem escreveu. Para terminar essa explicação sobre o anticristo aqui de João, São João disse no Apocalipse que iria escrever as coisas que iriam acontecer em breve. E Jesus disse que tudo iria acontecer naquela geração. São João diz que ele iria escrever as coisas que iriam acontecer em breve, que o anticristo já estava no mundo, que aquela era a última hora. São Paulo fala que o mistério da iniquidade já estava em ação. Jesus Cristo diz que tudo iria acontecer naquela geração. Me vem o tal do Lefebvre aí dizendo que não está tudo errado, porque ele conhece a patrística e diz que a patrística, santos, doutores são unânimes em dizer que está tudo errado isso aqui, está tudo errado o que está escrito. Ele é que sabe, ele foi inspirado por Deus. Deus enviou esse cidadão para consertar tudo aquilo que São Paulo escreveu de errado, consertar tudo aquilo que São João escreveu de errado, tudo aquilo que Cristo profetizou de errado. Veio ele aqui, ó, pegar a patrística e falar, ó, tá tudo errado. Eu é que sei. Mas será que é isso mesmo que a patrística pregava, gente? Será que é isso mesmo? Tá? Será que santos, doutores, todos eram unânimes nessa visão de que São João estava errado, que o anticristo não apareceu na época de João, era só uma prefiguração? Alguém viu São João falar de prefiguração aqui, gente? Teve um outro post lá que ele escreveu falando, não, esses anticristos de João, que ele falou que apareceu ali, esses anticristos, o coletivo, era apenas uma prefiguração do anticristo que vai aparecer no final dos tempos, que ele mesmo pregou. Caracas, velho. O cara falou que é a última hora, mano. Tá aqui, velho. O cara falou que é a última hora, mano. Que o anticristo já estava no mundo. Tá aqui. Ele só explicou
Ele só explicou que o anticristo não é uma pessoa. Não é uma pessoa, uma criatura. O anticristo é um espírito do anticristo influenciando pessoas. Tá? Para resumir, tá? Nós temos todos esses personagens aqui. A besta, o falso profeta, o mistério da iniquidade e o anticristo. Tá? Tem que saber diferenciar. Primeiramente, o que é a besta do Apocalipse? A primeira besta, particularmente aqui. A primeira besta é um sistema político. É um sistema político. Fala que é um sistema político de 7 reinados. Essa é a besta do Apocalipse, gente. O falso profeta engana as pessoas e faz com que essas pessoas adorem a besta do Apocalipse, tá? São personagens diferentes, tá bom? Mistério da iniquidade. O que é o mistério da iniquidade? É um homem. É um homem. O mistério da iniquidade é um homem, tá? Na época de Paulo, que fazia parte dos 7 reinados aqui da besta do Apocalipse, tá? O mistério da iniquidade pode estar totalmente ligado à besta. O mistério da iniquidade, sim. Porque era um homem, era um dos reis. A besta do Apocalipse é um sistema político de 7 reinados. E o mistério da iniquidade, por sua vez, era um homem que fazia parte desse sistema político. O anticristo, o que é o anticristo? O anticristo não é um falso Cristo, não é um falso Messias. O anticristo é um espírito maligno, influenciando pessoas, líderes também, como fala, Nicolau era um líder, influenciando pessoas a ter uma conduta anticristã dentro da igreja, faz com que essas pessoas saiam da igreja. Tá? Esses são os personagens, resumindo. Vamos para a patrística agora. Agora nós vamos chegar na patrística, porque o cidadão, não só ele, né? Várias outras pessoas já me disseram isso, mas estou pegando ele como bode expiatório, na verdade. Falaram que é um consenso. Essa história de que o anticristo apareceu no primeiro século, não, é só uma prefiguração do anticristo, que é um consenso unânime entre santos, doutores, cristãos, do clero, de que vai aparecer ainda o anticristo, que ele não apareceu, que tudo vai acontecer ainda, tá? Vamos entender o que é unânime, né? O que é unânime? Uma coisa é ser unânime, tem que estar em conformidade geral de opinião. Conformidade geral de opinião. Se tem 100 pessoas, 100 pessoas, né, para falar a respeito de um tema. Uma delas fala diferente, então não é unânime. Uma pessoa disse diferente das outras 99, não é unânime, tá? Então vamos parar com essa babaquice. Vamos parar com essa babaquice. Então aqui, unânime, conformidade geral de opiniões, de pareceres, de votos, etc. Tá? Antes de começar a entrar na patrística, eu vou trazer 3 textos da patrística mostrando que a opinião não era unânime. Tá? Essa opinião não era unânime. E a opinião dos padres da igreja estava correta? Algumas sim, outras não. Os padres da igreja, eles entendiam do Apocalipse? Não! Ah, o Cris Macabeus falou que os padres da igreja não... Eu não falei nada. Vai lá em História Eclesiástica. Veja o que Eusébio de Cesareia escreveu. Ele mesmo falou. Até o quarto século, o livro do Apocalipse não era um livro canônico. Ninguém considerava esse livro inspirado por Deus. Até o quarto século era considerado espúrio por muitos padres da igreja. A divergência de opinião sobre o Apocalipse, quem era o 666, a prostituta, a divergência era grande, cada um tinha uma opinião diferente, não tinha uma opinião unânime. Só se você perguntar, né, a respeito dos padres da igreja, o que eles acreditavam, a respeito do Apocalipse. Por exemplo, o autor do Apocalipse, qual era a crença na época? Um dizia que era João, presbítero de Éfeso, outro falava que era São João, outro falava que o Apocalipse foi escrito por uma seita, acho que era de Cerinto, acho, se eu não estou enganado. Tá? Os falavam assim que o Apocalipse era um livro gnóstico.
Então, veja, a bagunça que era o entendimento do Apocalipse entre os padres da igreja. E ninguém está falando que os padres da igreja não são santos. Ninguém está falando isso. Não são doutores. Ninguém está falando isso. Porque eles erram também. Eles erram. Não são deuses. Eles erram. Então, pegar a opinião de um padre ou de outro, uma opinião isolada às vezes, ou uma opinião, né, que não tem divergência, um padre falou isso, outro também falou, não quer dizer que esteja correto. E se essa opinião contraria isso aqui, gente, isso aqui, se a opinião de cinco doutores da igreja, 5 santos da igreja, contraria isso aqui que está na escritura, cara, tá errado. Tá errado. Pronto, acabou, tá errado, não tenha medo, tá errado, vai fazer o quê? Tá? Então, cara, se você pegar, eu pego Eusébio de Cesareia como exemplo, porque Eusébio de Cesareia, ele é um historiador, ele foi um historiador, na verdade, ele foi um historiador, ele se utiliza de vários documentos, várias fontes documentais para escrever a história eclesiástica. Ele diz que na época dele, ele já falando ali já estava começando a se definir o cânon das escrituras. Ele fala que o Apocalipse de João era considerado espúrio por grande parte dos padres da igreja, os antecessores, principalmente. Era considerado espúrio. E ele, na humildade, olha, o Eusébio de Cesareia, na humildade, ele fala: eu li o livro. Para mim, o livro não é um livro gnóstico, não é um livro espúrio. Tá? Acho que é um livro cristão, ele diz. Só que eu não entendi nada. Ele mesmo diz. Eu não entendi nada do que estava escrito no livro. Ele escreve isso em História Eclesiástica, cara. Eusébio de Cesareia escreve isso. Eu não entendi nada do livro. Tá? Eusébio de Cesareia, que considerava o livro cristão, diz não entender nada. Imagina um padre, por exemplo, talvez que nem considerava aquilo um livro cristão. Imagina a opinião desse padre sobre anticristo, sobre besta, sobre tudo isso. Tá? Então, mas mesmo assim eu vou provar que não era uma opinião unânime entre os santos e doutores da época. Tá? Eu vou provar pela própria patrística, pelos santos, pelos doutores da época, tá bom? Vamos passar aqui para outra parte do PDF, tá? Deixa eu passar aqui. Deu uma travada, gente. Sempre acontece isso, não sei porquê. Oh, meu Deus do céu. Pronto, vamos lá. Vamos começar aqui com São João Crisóstomo. São João Crisóstomo, eu acho que ele sabia um pouquinho a mais do que eu. Tá? O grande problema dos padres da igreja é o problema dos protestantes. Tá? Eles misturam os personagens. Né? Para os padres da igreja, o mistério da iniquidade era o anticristo. Tá? O mistério da iniquidade de Paulo era o anticristo de João. Eles não conseguiram ter essa ideia, infelizmente não conseguiram ter essa ideia de que o anticristo é um espírito. E sim, o mistério da iniquidade, sim, era uma pessoa. Então eles misturavam isso. Tá? E acabavam misturando também com a pessoa, com o personagem, a besta do Apocalipse. Eles também acabavam misturando. Mas principalmente o mistério da iniquidade e o anticristo. Né? Fazia uma mistura. Né? Infelizmente, estava errado. Estava errado. Vou fazer o quê? Contraria o que está revelado ali nas escrituras. Mas era opinião unânime de que o anticristo revelado por João não veio na época. Era opinião unânime que ele não veio na época de João, que vai vir no futuro. São João Crisóstomo, pois o mistério da iniquidade já opera. Está citando aqui Paulo, certo? Ele fala aqui de quê? De César Nero. São João Crisóstomo falando isso aqui, não é o Cris Macabeus, cara. São João Crisóstomo. Como se ele fosse uma espécie de anticristo. Está vendo que ele não faz essa mistura. Mistério da iniquidade e anticristo. Ele fala que César Nero era o mistério da iniquidade e era espécie de anticristo. Tá? Por que ele fala isso aqui? Pois ele também queria ser considerado um deus. E ele bem disse, o mistério da iniquidade. Por que São João Crisóstomo diz aqui que Nero, acho que São João Crisóstomo foi o que teve a visão melhor. Nero era uma espécie de anticristo e não o anticristo, porque ele tinha a noção que o anticristo, na verdade, era um espírito maligno, apoderando, influenciando pessoas, tá? Um coletivo de pessoas com uma conduta anticristã.
Ele já tinha esse entendimento, São João Crisóstomo. Por isso que ele fala, ó, Nero não é o anticristo revelado por São João, ele é uma espécie de anticristo. Mas ele diz que ele é o mistério da iniquidade. Ele diz aqui, ó, ele é o mistério da iniquidade e uma espécie de anticristo na época de João. Tá? Por quê? Porque ele já tinha essa visão parecida com a do Cristo Macabeus, que o anticristo na verdade é um espírito maligno, um espírito que influencia pessoas. Tá? Isso tudo aconteceu na época de João. Olha só. Mas vamos lá para Santo Agostinho, tá? Santo Agostinho. Vamos ver, Santo Agostinho é tão usado pelos futuristas, meu, mas se você pegar Santo Agostinho aqui, né, você pode tirar essa referência aqui que eu peguei de Santo Agostinho, num livro de eu considero um dos maiores teólogos, um bom teólogo, tá, a respeito do Apocalipse, que só esse livro aqui de Moses Stuart aqui, ele só tem em inglês, tá? É um comentário sobre o Apocalipse, tá na página 441 do livro dele. A referência dele é Cidade de Deus, tá? O que ele vai falar sobre Santo Agostinho? Moses Stuart. O que ele vai falar sobre Santo Agostinho em Cidade de Deus? Ele vai falar assim, ó, o que significa a declaração que o mistério da iniquidade já opera? Olha o questionamento aqui. Por que São Paulo diz que o mistério da iniquidade já opera? Alguns, olha porque não é unânime, tá? O cidadão que falou que era um consenso unânime entre os padres da igreja, que o Cris Macabeus está errado, que o anticristo não aparece, aquilo é uma prefiguração do anticristo só. São João errou, ele falou que o anticristo estava no mundo, ele errou, São João errou. Aquilo não era a última hora, aquilo era uma prefiguração do anticristo que vai vir, sabe? Olha aqui, alguns supõem que isso seja dito da parte do imperador romano. Está aqui. Se alguns diz que o mistério da iniquidade, que esse pessoal todo aí diz ser o anticristo, né? Então não era um consenso unânime, tá? Não era um consenso unânime. E ele diz aqui o porquê isso, gente. Ele fala assim, ó, e portanto, Paulo não falou em palavras claras, porque ele não teria suportado a acusação de calúnia por ter falado mal do imperador. Embora Paulo sempre esperava que o que tinha dito seria entendido como aplicação a Nero, tá? Santo Agostinho, né? Seja entendido como aplicação a Nero, cujas ações já pareciam com as do anticristo. Aqui, ó, fazendo aquela mistura louca com o anticristo, né? Mistério da iniquidade. Mas o que importa aqui não é isso, gente, porque está errado ainda. Essa visão de misturar o anticristo com o mistério da iniquidade está errado. Mas o que eu estou provando aqui, tá? Que dentro desse erro, mostra que os padres da igreja, os santos, doutores, os cristãos, não eram unânimes na visão de que o anticristo era um anticristo futuro, que iria vir, que não veio na época de João, não eram unânimes, tá? Tanto que eles falam aqui que alguns supõem que isso seja dito da parte do imperador romano, tá? E que se trata de Nero, cujas ações, né, pareciam com a do anticristo. Tá aqui. Tá? E São Jerônimo, cara, para terminar, São Jerônimo, tá? Falando ali os comentários sobre o livro de Daniel. São Jerônimo ele vai fazer uma comparação do mundo antigo com, né, o Novo Testamento, tá? Entenda o que São João está escrevendo aqui. Ele vai falar que no Antigo Testamento já existia o espírito do anticristo. É o que São João prega aqui, gente. O que São Jerônimo... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Quando São João fala aqui, ó, caríssimos, não deis fé a qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se levantaram no mundo. Nisso reconhece, né, o espírito de Deus. Todos. Então, aí ele vai falar, né, sobre o anticristo. São João vai falar sobre o espírito do anticristo. Que São João está falando aqui? Que esses falsos profetas do Antigo Testamento, eles foram influenciados pelo mesmo espírito do anticristo que estava influenciando aquelas pessoas naquele momento, né? Aquela conduta anticristã dentro da igreja, seguindo a seita de Nicolau.
Ele está falando, é o mesmo espírito lá dos falsos profetas, aqueles mesmos falsos profetas foram influenciados por esse mesmo espírito do anticristo. Explicando isso aqui, vamos entender aqui o que São Jerônimo escreveu. Quanto ao anticristo, isso aqui tá, comentários sobre Daniel, tá bom? Quanto ao anticristo, não há dúvida, ele explicando aqui sobre o livro de Daniel, gente, não há dúvida senão que ele vai lutar contra a Santa Aliança. Aí o cara fala assim, olha, ele está falando do anticristo futuro. Não, porque está falando do Antigo Testamento. E que, quando ele fizer a primeira guerra contra o rei do Egito, olha aqui, contra o rei do Egito, ele imediatamente ficará assustado, né? Ele imediatamente ficará assustado com a assistência dos romanos. Mas estes eventos, ele está falando aqui, ele está falando do Antigo Testamento como se fosse futuro, tá? Por quê? Ele está citando algo que Daniel profetizou praticamente para o futuro de Daniel, tá? Futuro depois de Daniel. Por isso que ele fala aqui, quando o anticristo, não há dúvida senão que ele vai lutar. Ele está falando como se fosse Daniel falando, tá? O anticristo vai lutar, só que ele vai falar de uma guerra contra o rei do Egito, tá? Ele vai citar essa guerra contra o rei do Egito e depois ele vai falar assim, ó. Estes eventos, aqui que ele citou aqui em cima, tá? Estes eventos foram tipicamente prefigurados, né, sob Antíoco Epifanes, tá? O que ele está falando? Que no mundo antigo, esses eventos do anticristo já prefigurava sobre a pessoa de Antíoco Epifânio, tá? Ou Antíoco Epifanes, tá? Ele já prefigurava sobre a pessoa ali no mundo antigo. Tudo que Antíoco Epifanes fez, né? Antíoco, quem quiser saber mais, leia o livro dos Macabeus. Já prefigurava o anticristo. Aqui ele fala sobre prefiguração, mas ele não fala sobre o anticristo de João. Ele fala sobre o Antigo Testamento, que Antíoco Epifânio, tá? Ou Epifanes, Antíoco Epifanes, ele prefigurava o anticristo. O anticristo futuro. E ele vai explicar quem era esse anticristo futuro. É para o futuro agora do fim dos tempos? Presta atenção aqui. De modo que este rei abominável que perseguiu o povo de Deus prenuncia o anticristo, prenuncia que deve perseguir o povo de Cristo. E muitos, preste atenção nisso aqui, muitos, se fala muitos aqui, não é uma opinião unânime, tá? Aí vai falar, muitos pode ser qualquer cristão. Não. Muito de nossos pontos de vista, tá? Esse termo, pontos de vista, os padres da igreja usavam para se referir ao clero, tá? Dos nossos aqui, que faz parte do clero, praticamente, da igreja, tá? Então tá falando de santos, doutores, os cristãos que faziam parte do clero. Então muitos, tá falando muitos, não são poucos e nenhum, porque se fosse uma opinião unânime, como o cidadão lá, que usa o nome do Lefebvre, citou, não existia esse muitos aqui, ó, não iria existir. Ó. Muitos de nossos pontos de vista esses muitos pensam que Nero foi o anticristo, por causa de sua selvageria e depravação. Tá? Então muitos, na época ali, muitos santos, doutores, muitos, na época de Jerônimo, eles pensavam que o anticristo se tratava de Nero. Tá? Então não é uma opinião unânime de um anticristo futuro, que vai ser uma pessoa que vai destruir o planeta Terra todo, que vai ser um falso Messias. Não era uma opinião unânime, tá? Não era, tá bom? Se você não concorda com isso, você é católico, você não concorda com isso, vai discutir, velho, discuta. Primeiro com Jesus Cristo, falou que tudo iria acontecer naquela geração. Depois com São Paulo, que falou que o mistério da iniquidade já estava em ação na época dele. Aí você discute com São João, que revelou o anticristo também para a época dele. Diz que aquela era a última hora e o anticristo já estava no mundo. Vai discutir com São João Crisóstomo, tá? Com Santo Agostinho e São Jerônimo. Vai discutir com todos eles. Depois vem discutir com os Macabeus, cara. Só que você primeiro morre, vai para o céu, encontra aí com todos esses santos, doutores aí, cara, questiona, só isso, tá? Aqui o Cris Macabeus,
Eu não tenho a opinião do Cris Macabeus exatamente. É a opinião daquilo que foi profetizado por Jesus Cristo, daquilo que foi profetizado por São João, daquilo que foi revelado por São João, daquilo que foi revelado por São Paulo e por esses padres da igreja. Ah, mas por que você está pegando a opinião que lhe convém? Não é a opinião que lhe convém. Não tem nada a ver. Eu não estou pegando a opinião que eu acho mais bonitinho na patrística, entre santos e doutores. Eu não estou pegando a opinião mais bonitinha. Estou pegando a opinião que não entra em contradição. O que menos entra em contradição com aquilo que São Paulo revelou, aquilo que São João revelou, aquilo que Jesus Cristo profetizou. Eu pego a opinião que menos entra em contradição, porque, como eu falei, se tratando de Apocalipse, gente, os padres da igreja, infelizmente, eles fizeram ali, entraram em uma divergência a respeito do livro, entraram mesmo, na divergência total a respeito do livro, né, e cometeram vários equívocos. Infelizmente, cara. Infelizmente, por quê? Porque não era um livro canônico. Até, como eu falei, só foi entre o quarto e quinto século que esse livro foi, né, tido como livro inspirado por Deus. E só foi na última, cara, no último minuto esse livro foi colocado no cânon livro, no cânon das escrituras, tá? Então, veja bem, gente. Primeiro, opinião de São João Crisóstomo. De São João Crisóstomo, tô ficando louco. São João Crisóstomo, tá? Opinião de São João Crisóstomo. Eu poderia pegar outros padres, eu só estou pegando esse daqui porque eu já tenho material pronto, tá? Poderia pegar Orígenes, poderia pegar Tertuliano, poderia pegar vários outros aí, mas enfim, vou pegar a opinião desse aqui que já tem um material pronto, tá? O mistério da iniquidade era César Nero, tá bom? E ele era uma espécie de anticristo, por quê? Para São João Crisóstomo, o anticristo era um coletivo de pessoas influenciadas pelo espírito do anticristo. E a visão mais coerente que eu vi ali na patrística, que bate praticamente com o que São João pregou a respeito do anticristo, é a de São João Crisóstomo. Santo Agostinho, aqui citado por Moses Stuart, ele já falava que alguns, na época dele, não era exatamente a opinião. Aqui, entenda, gente. São Jerônimo, aí vamos entrar nessa questão, São Jerônimo e Santo Agostinho, ele não está expondo exatamente a opinião deles, está expondo a opinião de muitos, de alguns. Ele tá falando, ele não está colocando, se Agostinho está colocando aqui, ó, eu, Agostinho, acredito nisso. Não, estou colocando a opinião de uma parte aqui do clero, né, de outros santos, outros doutores, estou colocando essa opinião. Mesma coisa São Jerônimo, ele vai falar de muitos, tá? Não é a opinião exatamente de São Jerônimo, é a opinião de muitos ali, tá? Muitos acreditavam nisso. O anticristo, Nero. O mistério da iniquidade, Nero. Tá? A única coisa ali que eu vejo, o que eu vejo de errado é essa mistura louca aí de personagens, né? Anticristo e mistério da iniquidade. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Anticristo é o anticristo, o mistério da iniquidade é o mistério da iniquidade. Mas, né, para São João Crisóstomo, o mistério da iniquidade, o anticristo era Nero. Tá? Para Santo Agostinho, ele não coloca exatamente a opinião dele aqui, coloca a opinião de alguns, que se tratava de César Nero, a mesma coisa de São Jerônimo. Não era a opinião exatamente de São Jerônimo, mas era a opinião de muitos. Então, meu filho, se muitos na época acreditavam que o anticristo era Nero, muitos, não é a opinião unânime. Tá? Não adianta vir aqui com forçando aqui uma especulação a respeito do livro do Apocalipse. Voltando, falar da patrística de santos tutores. Alguém profetizou a vinda de um anticristo, como está lá no catecismo. Eu já expliquei o catecismo, gente. Ele não fala de uma pessoa, fala de uma conduta. Tá? Uma conduta. Estou falando de uma impostura religiosa. Ontem eu falei errado, tá, gente? Impostura irreligiosa, não, uma impostura religiosa dentro da igreja, que é a impostura religiosa do anticristo, ou seja, é o próprio espírito do anticristo, o mesmo espírito lá que influenciou os profetas, os falsos profetas do Antigo Testamento, o mesmo espírito do anticristo que influenciou a seita ali de Nicolau, no qual São João pregava na sua carta, é o mesmo espírito que um dia vai influenciar pessoas a uma impostura religiosa dentro da igreja, tá? Ah, mas agora o Cris Macabeus está entrando em contradição. Não, gente, é que o espírito do anticristo é o espírito do anticristo. Sempre vai atuar contra Jesus Cristo. Não é um falso Cristo, é um espírito que influencia pessoas
né, a essa conduta anticristã. Tá? Um espírito influenciando pessoas, essa conduta anticristã. Isso que é o anticristo, é isso que eu estou tentando passar para vocês. Aí vai falar assim, então, mas aí tem o anticristo na época do Apocalipse. Gente, o anticristo não aparece no Apocalipse exatamente. Não aparece. Você pode ler o Apocalipse do capítulo 1 ao 22. Não tem anticristo ali. Tá? O anticristo foi revelado na primeira carta de João. Ele diz que esse anticristo que ele revelou, gente, esse anticristo que ele revelou estava atuando na época dele, tá? Ah, vai existir outro anticristo? São João não revelou nada sobre isso. Ele falou da época dele. É isso que eu estou tentando esclarecer aqui. O anticristo revelado por São João, ele revelou para atuar na época dele. Ah, mas o anticristo vai atuar de novo? Aí é uma outra questão, aí é com outro santo, com outro apóstolo, com um doutor, é outra coisa, cara. Não foi o que São João revelou. Ele revelou uma atuação do espírito do anticristo na época dele. É isso que ele revelou. Não está errado, gente, não está errado. O catecismo lá fala, vai ter uma conduta anticristã dentro da igreja, a conduta do anticristo. Não está errado. Se existir isso mesmo, é o espírito do anticristo. Só que essa conduta, essa impostura religiosa que diz o catecismo, essa impostura religiosa do anticristo, não tem nada a ver com o Apocalipse, não tem nada a ver com São João. Entenda. Essa impostura religiosa que está no catecismo não tem nada a ver com o anticristo revelado ali por São João. Não tem nada a ver, porque estava falando de uma seita na época, a seita de Nicolau. Tá? Agora, aquele espírito que influenciou aquela seita na época de João, pode atuar novamente no futuro, esse espírito. Mas aí não tem nada a ver com o que São João revelou, não tem nada a ver com o Apocalipse. O Apocalipse, como eu falei, eu interpreto o Apocalipse de uma forma racional, gente. Não posso desconsiderar que São João falou que o anticristo que ele revelou estava operando naquele momento. O mistério da iniquidade que São Paulo revelou já estava operando naquele momento. Que Jesus Cristo profetizou todos os eventos, todas as tribulações para aquela geração. Não posso desconsiderar isso, gente. Que São João começou o Apocalipse escrevendo as coisas que iriam acontecer em breve. Não posso desconsiderar isso. Tá? Isso é loucura, isso é coisa. Aí sim é uma coisa de protestante, tá bom? Gente, falei demais aqui. Deixa eu voltar aqui para outra cena. Falei demais, eu sei disso, mas, cara, eu fico nervoso, gente. Eu fico nervoso porque o negócio tá escrito. Isso aqui não tem interpretação, gente. Cara, pegar o texto de São João falando sobre o anticristo não tem interpretação, é literal. É literal aquilo, eu não entendo o que as pessoas, a bagunça que as pessoas fazem. É literal o negócio, cara. Ah, mas é que o padre da igreja falou numa época que o livro do Apocalipse era considerado um livro espúrio. Pô, se o padre da igreja, se a maioria ali, né, tinha o livro do Apocalipse como um livro espúrio, é sinal de que eles não entendiam muita coisa daquilo. Simples, ninguém tá. Ele não vai deixar. O Santo Irineu não deixou de ser Santo Irineu porque defendeu o milenarismo. Não deixou de ser, apenas ele errou. Simples. Pápias, né? Ou papias, né? Cara, ele não vai deixar de ser pápias por causa, né, da maneira com que ele pregou o milênio. Não vai deixar de ser pápias, cara. Ele apenas errou. Só isso. Entenda, o Santo Irineu não era Deus. Ele tinha o direito de errar. A mesma coisa Santo Agostinho, a mesma coisa São Jerônimo. Tinha o direito de errar. Gente, quem não se inscreveu no canal, se inscreva, é muito importante, aperta no sininho, dê o like no vídeo, compartilha o vídeo. Minhas redes sociais, o meu perfil no Facebook, tem lá a minha página no Facebook, também o meu perfil
lá no Twitter. Quem puder contribuir com o meu Apoia-se, agradeço de coração. O link está aqui na descrição do vídeo. Quem tiver dificuldades com o Apoia-se, tem o link do PayPal. E também, né, agora tem o clube de membros do canal. Quem quiser ser membro do canal, é só apertar ali no, né, dar o clique ali no botão. Tem ali 3 opções, 3 valores e todo mundo vai participar, tá? Todo mundo vai, né? Todo mundo vai participar do canal, tá? E os benefícios, tá? Para todo mundo. Não tem essa do que o cara contribuiu ali com valor, não tem nenhum benefício. Não, eu só peço que, né, me dê esse tempo para que eu possa organizar tudo, tá bom? Paz e bem a todos, até a próxima, amém.